Vamos lá então, Caio, Ana fala o nome dela, uma garota, tem 19 anos, ela mora no Rio Grande do Sul, ok? Ok. Aí eu queria te pedir uma ajuda, Caio. Há poucas semanas eu recebi uma rejeição de pai, sendo que eu conheci meu pai depois que eu fiz 19 anos. Uhum. Depois que eu conheci ele, eu morei com ele e ele mal olhava para mim, falava comigo, até que ele disse que, depois que eu conheci meu pai, ela tem 19 anos, hein? Depois que eu conheci meu pai, morei com ele mal olhava para mim e falava comigo. Até que ele disse que se eu não arrumasse emprego, eu ia para a rua, sendo que eu já tinha enviado currículo para muitas lojas e e-mails, etc. Eu não aguentei, sabe? Eu saí de casa, apenas morando 7 meses com ele. Uhum. Minha mãe, Caio, é falecida. A minha avó que me criou, e com 16 anos, minha avó faleceu também. Eu Que queria sua ajuda, orfandade, né? queria sua ajuda, Caio, para saber como que eu vou conseguir superar essa dor da rejeição. Pode superar agora, ou pode nunca superar. Depende da atitude da pessoa. Então, tem gente que entra em estados de manutenção, de sofrência, de dor, quando a pessoa se vicia no autodesprezo. Tudo vicia. Até aquilo que nos faz mal pode se transformar numa espécie de vício de estimação. São os vícios mórbidos. São aqueles que a gente reconhece que eles são ruins, o ciclo de pensamentos, de sentimentos e de emoções, mas tem gente que não consegue abrir mão da dor. Parece que se abrirem mão da dor, estão abrindo mão de uma justiça própria, de um direito à tristeza, de um direito à reclamação, de um direito à amargura, de um direito ao sofrimento. Isso tudo é muito sutil, é muito, muito subliminar, muitas vezes, a gente nem se dá conta de como nós mesmos alimentamos certos processos na vida da gente, embora a gente peça ajuda, nem sempre a gente se ajuda. Então, o que eu quero falar para você, que me perguntou quanto tempo isso vai durar, isso pode ser curado agora, depende da sua atitude. Eu vejo pessoas que tomam posse das coisas com extrema rapidez. Agora, há outras pessoas que adulam as suas mágoas, que ninam e cantam lullabies para as suas próprias agonias. Oh, meu amorzinho, e fica ali ninando a agonia. Essas pessoas não têm saída e não têm cura. Então, vai depender do que você decidir. Porque esse homem não é pai para você, ele não é nada, ele no máximo teve uma contribuição genética. Mas participações genéticas não transformam mulheres em mães, nem homens em pais. O que faz um pai e uma mãe nunca foi nada diferente de amor. E quando a gente tem um pai que a gente procura exclusivamente porque a mãe morreu e a avó que cuidava morreu, e a gente ficou só, e vai procurar esse cara que nunca nos quis, que nos recebe por um dever do pior tipo, que talvez ele não saiba nem explicar, mas é algo que não vence o sentimento de estranhamento dele para com a sua vidinha. De modo que você fica 7 meses lá, ele nem te olha, só começa a falar os resmungamentos do que você tem que fazer ou então fora. Então não há por que sofrer por um cara desse. Com relação a ser um órfão,
o que dói muito, a gente não poder identificar no horizonte da existência pai, mãe, pessoas que se importem conosco, família, avô, avó, é triste. Eu sei que você está vivendo, não porque eu tenha jamais vivido isso, mas porque eu vejo uma quantidade enorme de pessoas que eu atendo, o que a orfandade pode significar como sentimento de rejeição, de negatividade na autopercepção e coisas da mesma natureza. No entanto, eu sei disso, como eu falei, por ver. Eu sou um bem-aventurado. Eu nasci entre duas avós maravilhosas, tive mãe maravilhosa, pai sublime, recebi amor a vida inteira. Se eu chegasse aqui nesse ponto da minha vida, inseguro, indeciso, com medo, seria uma negação de tudo que eu tive a vida inteira, porque eu só recebi fortalecimento, afirmação. Eu sei o significado positivo da afirmação e do reconhecimento. Mas eu sei também que a falta dele não nos sepulta em vida, só se a gente deixar. Se a gente não deixar, os órfãos têm um poder extraordinário, como eu já disse aqui no Papo de Graça, e em outros lugares e tempos da minha vida, eu venho dizendo isso há muitos anos, desde a leitura de um livro do Paul Tournier, cujo um dos capítulos dizia que os órfãos movem o mundo. E é um capítulo interessantíssimo, que me marcou, e eu passei a observar o mundo a partir daquela ótica que me foi emprestada pelo Paul Tournier, um psicólogo europeu que teve muita importância nos anos 70 e 80. Então, o que ele dizia é que, estatisticamente falando, são os órfãos as pessoas que proporcionalmente produzem os melhores resultados de vida no mundo. Não são os filhinhos de papai. Esses são os que estragam-se. Esses são os adulados. Esses ficam fragilizados. Esses acham que a existência lhes deve alguma coisa. E que se não tem isso ou isso lhes falta, eles ficam amargurados e zangados e chateados e acabrunhados e vitimados, enfim, se tornam pessoas difíceis de ajudar, inventam traumas e constroem razões para a infelicidade que nunca foram verdade. São justamente os mais poupados, são aqueles que mais dificuldade trazem para a existência. Filhos que nunca tiveram falta de nada. Podem ter tido um problema com um dos progenitores, mas não foi total. Teve sempre gente amando, cuidando, afirmando, mas chega uma hora da vida, a pessoa tem amigos que reclamam da sua dor psíquica, da falta da mãe, da falta do pai, da falta disso, daquilo, e a pessoa precisa se identificar com alguma dor, aí começa a achar e escavar, fazer trabalho de paleontologia psicológica para descobrir as ossadas que justifiquem os sofrimentos que na história real da vida delas não tem embasamento. Eu conheço muita gente assim, são os filhos da não necessidade que costumam ser assim. Como são também os que mais se suicidam, como são também os que mais precisam de ajuda psicoterapêutica, porque os órfãos aprendem que se eles não cuidarem de si mesmos, ninguém cuidará deles. Se eles não se interessarem por si próprios, quem por eles se interessará? Se eles não forem à luta, procurando
não necessariamente empregos, mas procurando trabalhos em razão dos quais eles possam viver até que sejam empregados numa condição melhor, esses são os que fazem a diferença no mundo. Não são outras pessoas. Eu conheço alguns dos indivíduos mais extraordinários que eu conheci na minha vida pessoal, não tiveram ajuda nem de pai, nem de mãe. Alguns não conheceram pai e mãe. Outros foram abandonados ainda crianças por pai e mãe. E são pessoas super seguras, fortes, ativas, corajosas. Agora, para que isso aconteça, a pessoa tem que aceitar a orfandade, de uma vez para sempre, sem ficar choramingando em cima da orfandade. Esse choramingo, que se transforma em chorume, em dor sem cura na alma de alguns, é a própria impotência. Era melhor não ter 2 braços e 2 pernas, você ainda seria mais produtivo. Era melhor ter tido paralisia cerebral do que ter essa atitude emocional, psicológica e de autopiedade. Não tem nada mais demoníaco para paralisar a existência humana do que a pena de si mesmo. Então, minha filha, se você tiver peninha de você, tanto mais quanto você pratique essa pena por si mesma, menos cura e solução haverá, mais retardo haverá na sua vida. Quanto mais você sepulte o luto e você olhe para Deus e diga: tu és o meu Pai, porque tu disseste que ainda que o meu pai ou a minha mãe me desamparassem, tu me acolherias, porque tu me tens gravado na palma das tuas mãos. Tu me vês de dia e de noite, eu sou a menina dos teus olhos, eu tomo posse do teu amor e abraço a tua paternidade. E vou viver sem lamentações, sem murmurações, sem amarguras, mas com assertividade, com definição, com gratidão, com clareza, com coragem, com entrega àquilo que vale a pena, pelo que se pode viver e lutar. Quem tem essa atitude não precisa esperar 1 ano para ficar livre disso, pode dar essa virada logo. Se você for para uma terapia que valoriza a exumação de pai, de mãe, e que ficam anos na exumação, inventando até maldades para os pais e para a mãe, para justificar a amargura da pessoa, não tem cura, não tem saída. A pessoa tem que parar de ter pena de si mesma, se conformar com o amor de Deus, botar o luto no lugar dele, que é na sepultura e no esquecimento, levantar a cabeça e ir à luta da produção, sendo pai de si mesmo, mãe de si mesma. Aí essa pessoa vai poder mudar o mundo. Aonde gente assim toca, as coisas melhoram. Aonde esse olhar recai, as coisas florescem. Então vai depender da sua entrega à fé, a filha, e caminhar na fé. E aí, nesse sentido, o meu portal pode te ajudar com muitos textos, tanto quanto com vídeos. Se o Braulio escrever aí Os Órfãos Movem o Mundo, você vai encontrar algumas referências, com certeza absoluta, ao que eu estou dizendo, que vai ser muito útil para você, eu não tenho a menor dúvida. Os órfãos movem o mundo. E aí? 10 ocorrências, Caio. 10? Olha lá, ó. Os órfãos movem o mundo. 10. Aí. Isso. Cada uma dessas 10 coisas vão ser de uma utilidade enorme para você.
O Braulio pode escrever aí orfandade. E deve abrir um outro leque de cartas e de vídeos no portal. Orfandade. 20, Orfandade. dobrou. 20. Tá Eu acho que tudo ele aí pra pega os você. 10 dos órfãos que eu escrevi anteriormente e acrescenta mais 10. Isso. Então, minha filha, por favor, faça o seu deverzinho de casa com toda a fé, com toda a coragem e sem nenhum medo. Você vai vencer. Eu garanto a você. Faça o que eu Isso aí. disse. Você vai vencer.